gostava, eu falei assim, Deus, eu não gosto de orar, não entendo como que esse povo ora aí 1 hora, não entendo como esse povo faz esse tipo de coisa, não entendo como esse povo tem paciência de orar tanto. Sejam bem-vindos ao meu canal, eu me chamo Larissa Argolo e hoje eu vou trazer um assunto muito legal, um assunto que vai te edificar muito, mas muito mesmo. Pessoal, hoje eu quero falar um pouquinho sobre devocional, né? Sobre tirar um tempo para estar na presença de Deus, sobre começar a ter um relacionamento com Deus. E assim como eu contei no meu testemunho para vocês, eu provoquei isso, né? Eu não gostava, eu falei assim, Deus, eu não gosto de orar, não entendo como que esse povo ora aí 1 hora, não entendo como esse povo faz esse tipo de coisa, não entendo como esse povo tem paciência de orar tanto, né? Esse povo pra mim é tudo um povo fanático, mas foi até o momento em que eu comecei também e eu vi que não tem nada de fanatismo, mas que tem um amor incondicional em buscar o nosso Deus, buscar o nosso Criador. Então eu quero hoje trazer para vocês algumas ferramentas espirituais que vão te edificar e te dar várias dicas para que seu espírito seja fortalecido, para que quando o pecado vir toque, 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 bater na tua porta, você esteja tão forte no espírito ao ponto de falar assim, olha, isso aqui não agrada ao meu Deus, eu praticava isso daqui antes, mas agora eu tenho autonomia, eu tenho domínio próprio para falar não, eu não vou, eu não quero, isso aqui não agrada o coração de Deus, eu estou em processo de transformação e eu tenho voz, eu tenho autoridade de falar não para isso daqui que me escravizou 20, 15, 30 anos e eu não vou mais fazer essa prática porque eu fui liberto, fui curado, ok? Então eu quero trazer essas ferramentas espirituais para que você possa ser fortalecido no seu espírito e para que a sua alma seja transformada. Então, pessoal, o que é um devocional? O devocional é um tempo que você vai tirar todos os dias, né? Para falar com Deus. Não tem como você conhecer alguém se você não tiver um relacionamento com essa pessoa, ok? Então, assim como é como com sua mãe, seu pai, seu cônjuge, seu irmão, sua irmã, o seu amigo, se você não conversar, se você não se expressar para esta pessoa, não tem como você conhecer, não tem como você ter um relacionamento, não tem como você ter intimidade. E com Deus não é diferente, com Deus é da mesma forma. Você precisa de ter um relacionamento com Ele, ok? Então, Larissa, como que eu vou começar tendo um relacionamento com Deus? Gente, eu vou dar a minha dica, a minha receitinha, né? Mas a minha receitinha não é a sua. Você pode tentar fazer algo parecido com o que eu fiz, mas não necessariamente, porque cada um tem sua forma, cada um tem seu jeito de falar com Deus, né? Por exemplo, conheço pessoas que em vez de orar, gostam de ter um caderno de oração. E ali no seu devocional, essa pessoa senta, liga um louvorzinho ali, bem de fundo, e começa a escrever ali para Deus todos os dias. E isso é uma oração igual a que eu faço quando eu levanto e vou orar, né, de joelho. Eu já gosto mais de orar falando, de orar me expressando, de orar também com um louvor, né? Eu gosto de orar dessa forma. Mas também existe essa forma de oração em que você escreve. Tá? Então, se você não consegue ficar ali muito tempo, ajoelhado, sentado, começa a praticar essa forma de orar, de escrever. Então, compra um caderno, né, propriamente para isso e coloca lá, caderno de oração. Aí você coloca lá, dia tal, do mês tal, do ano tal, e você começa a escrever, Deus, eu estou aqui hoje para te agradecer, né? Você pede, você confessa, você pede perdão, e ali você começa a criar um vínculo e uma intimidade com Deus. Pessoal, a primeira coisa que você precisa no seu devocional é oração, ok? Porque oração é a chave que te leva para o sobrenatural de Deus. Então, orar é uma ferramenta muito, muito poderosa, ok?
ok? Tá. Larissa, depois da oração, o que você acha que vem de mais importante? Gente, depois da oração, eu acredito que é muito importante a gente conhecer Deus. E conhecer Deus só tem um jeito, é através do manual que Ele deixou, através da Bíblia. Então, se você quer conhecer, se você quer se apaixonar por Jesus como eu me apaixonei, se você quer entender o agir do Espírito Santo, se você quer entender a mentalidade de Deus, comece lendo a Bíblia, tá? Vou dar uma dica, super dica pra você. Se você tem dificuldade de entender a Bíblia, comece ela do Novo Testamento, pelos 4 primeiros evangelhos, né? Faça uma meta diária que não é muito, né? É a meta que eu faço, tá? Porque eu tenho outras coisas para estudar, outras coisas para ler, outras coisas que eu também preciso, outros cursos, né? Então eu não consigo ficar o dia inteiro lendo a Bíblia, né? Mas às vezes eu consigo ler mais capítulos, menos capítulos. Tem dias que eu não consigo, não dá tempo, né? Às vezes eu viajo, não dá tempo de estar ali lendo, né? Aquela rotina. Mas eu tento fazer uma rotina de 4 capítulos por dia, porque o dia que eu falho, por exemplo, o dia que eu viajo, né? Eu tenho meio capítulo já em haver, né? Porque se a gente lê 3 capítulos e meio todos os dias, a gente consegue ler a Bíblia durante um ano. Então eu tento sempre ler 4 capítulos, né? Compro marca-texto e sempre grifo. Gente, Bíblia não foi feito para ficar aberta lá no Salmo 90, 91 ou o que você tá pensando aí. Gente, a Bíblia ela foi feita para ser rabiscada, para ser marcada, para você escrever. O que é isso aqui? Para você ir pesquisar. Você tá entendendo? Bíblia, gente, foi feita para você gastar uma por ano, para você rabiscar, para você estudar. A Bíblia ela é feita para estudar, ok? E, gente, sempre leiam a Bíblia na sua perspectiva, tá? E se você não entender algo, vai pro nosso Google, né? A gente hoje tem acesso à internet, a gente consegue, né, muita informação. Então, se você não conseguiu entender alguma parte, coloca ali no Google o que estava querendo dizer nessa parte e leia os feedbacks, leia os textos que estão explicando ali aquela parte, ok? Porque às vezes você vai falar assim, nossa, mas por que nesse tempo estava falando isso? Gente, a gente tem que entender que a Bíblia, ela foi feita, né, há muitos anos atrás, numa outra cultura, dentro de outro país e dentro de outros costumes, ok? Então a gente também tem que entender que os personagens que foram inspirados por Deus para escrever, eles estavam dentro de um contexto, dentro de uma cultura, dentro de um país, ok? Então a Bíblia ela foi feita para nos edificar. Ela não foi feita para nos manipular e não foi feita para nos doutrinar. Eu quero que vocês entendam isso, ok? Porque nós somos livres em nome de Jesus, né? Conheceis a verdade vos libertará. Então, a gente tem que ler a Bíblia, ler texto com contexto, entendendo e sabendo interpretar as Escrituras, tá? Então, é algo muito importante a gente ler ali 3 capítulos e meio, 4 capítulos, todos os dias. Então, faça a tua oração ali rapidinho, não precisa demorar muito, fala o que você tem que falar com Deus e vai para a tua leitura bíblica, ok? Gente, outra coisa muito importante que vai fazer você crescer demais e vai encher o teu coração, encher o teu espírito, é escutar pregações, é escutar ministrações. Então, você não precisa sentar para escutar, porque eu sei que hoje a nossa vida é muito corrida, né? Eu sei que tem muita gente que trabalha, tem muita gente que às vezes tem uma casa para limpar, tem algo para fazer. Gente, eu sempre escuto uma pregação desenvolvendo alguma outra coisa. Por exemplo, às vezes eu vou lavar uma louça, aí eu coloco aquela pregação que é para mim escutar naquele dia, né? Todos os dias eu mando um monte de pregações, né, para um monte de pessoas, né, de pregadores, de pastores, de missionários que eu gosto. Então, as que eu mando é a que eu escuto naquele dia. Então, às vezes eu vou lavar uma louça,
coloco ali, aí não consegui escutar tudo porque eu lavei a louça ali em 20 minutos, por exemplo, e ainda tem mais 20 minutos de pregação, aí eu vou organizar o guarda-roupa, ou eu vou organizar alguma coisa aqui da minha casa, eu coloco e aí eu vou efetuando ali a minha tarefa, aquilo que eu tenho que desenvolver e vou escutando aquela pregação. E uma pregação, gente, todos os dias, eu tenho certeza que vai te edificar, vai trazer algo novo no teu coração, vai trazer um renovo, às vezes vai ser uma resposta de Deus para você, tá? Eu gosto sempre de citar que use a pregação para te edificar todos os dias. E não só isso, gente, a pregação te traz muito conhecimento bíblico, traz muita explicação às vezes de uma parte de um contexto bíblico que você não entendeu. Aí Deus usa aquele homem ou aquela mulher de Deus para explicar de uma forma muito significativa e você fala: nossa, agora eu entendo, agora faz sentido para mim, ok? Então é uma forma da gente também estar nos edificando. Outra coisa que nos ajuda a equilibrar o nosso ambiente espiritual são louvores e adoração, ok? Então, não tá fazendo nada em casa, ou tá ali limpando a casa, ou tá no carro, ou tá indo pro trabalho, ou tá fazendo alguma coisa do tipo, coloca um louvor, uma adoração, né? Tá ali no teu consultório, ou tá ali no teu trabalho, né? Coloca ali uma adoração bem baixinha de fundo, né? Quando eu tô atendendo meus pacientes, eu gosto de colocar uma adoração bem assim, de fundinho mesmo, assim, que só eu tô escutando, só eu tô sentindo. E, gente, uma pregação, ela já equilibra o ambiente espiritual. Ela já equilibra totalmente o ambiente espiritual. Quantas vezes, né, eu escutando pregação dentro do consultório, às vezes chegava um paciente e percebia, né, e falava assim: doutora, você é evangélica ou você é cristã? Eu falava: sim, eu sou cristã. Ai, que legal, eu também sou. E isso e aquilo. E aí já dá toda uma oportunidade, assim, da gente estar falando do nome de Deus, tá falando de Jesus, né? E às vezes Deus usa você para edificar essa pessoa, né? Usa você com uma palavra de sabedoria, com uma palavra de conhecimento para trazer renovo pro coração dessa pessoa. Então, gente, gaste muito tempo escutando louvor e adoração. Sempre que eu saio para caminhar, eu faço 1 hora de caminhada. Eu gosto de colocar, fazer uma playlist que eu gosto muito, assim, tipo, escolho as músicas que mais me edificam, que mais vão deixar o meu dia uau, assim, né? Músicas que vão trazer esperança, fé, motivação pro meu coração, né? Nessa área de louvor e adoração, e eu sempre saio para caminhar escutando esses louvores. Eu gasto, né, no mínimo 1 hora todos os dias escutando louvores, né, e aproveito também para fazer exercício físico. Então, louvor e adoração, a música, né, lembrando que é um condutor emocional. Então, se você escuta uma música que tá falando de fé, tá falando que você vai vencer, tá falando que você é mais que vencedor, que isso aí vai passar, gente, isso aí é um condutor emocional que vai fazer com que você fale assim: cara, é isso mesmo, isso aqui que eu tô passando não é a minha situação que vai permanecer, isso aqui é só uma situação atual. Então a música, ela tem o poder de trazer para você uma nova mentalidade diante de qualquer situação que você esteja vivendo, ok? Outra coisa também muito importante que eu falo pra você, você que quer andar no sobrenatural de Deus, eu falo sobrenatural, você que quer se mover em dons, você que quer ser uma pessoa bênção nessa terra, jejue. Ah, Larissa, mas como que eu vou jejuar? Como que eu devo jejuar? Gente, o jejum, na minha concepção, é o jejum que ele é de alimento. Ah, Larissa, mas eu não consigo ficar aí, 40, 70, 21 dias, 7 dias, 1 semana. Gente, ninguém começa jejuando dessa forma, ok? Você vai começar jejuando na medida que você consegue. Talvez 8 horas por dia. Por exemplo, eu falo pra muita gente, pessoal, faz lá a tua janta, por exemplo, janta lá às 7, 8 horas da noite e vai almoçar. E como que eu faço, Larissa, jejum? Primeiro, você ora, fala assim: Deus,
eu estou começando um jejum agora em prol da minha vida espiritual, ou em prol do meu casamento, em prol do meu trabalho, em prol de crescer espiritualmente, em prol de ter mais poder, unção, ousadia, autoridade. Coloca lá para Deus o porquê que você está jejuando, tá? O porquê que você quer crescer no teu espírito, crescer espiritualmente, né? E aí você fala, Deus, a partir de agora eu entro em jejum, e assim que você terminar o seu jejum, você entrega para Deus. Eu falo assim, Deus, vou almoçar agora, eu te entrego o meu jejum, né? Que eu orei ontem em prol disso, em prol daquilo, e você começa degradativamente, né? Ou seja, você começa de uma forma talvez crescente. Por exemplo, talvez você comece com 8, com 12, daqui a pouco você tá com 18 horas, e assim até você conseguir fazer um jejum de 24 horas só na água, ou total, né? Mas total, gente, às vezes eu falo pra vocês, não recomendo fazer total. Recomendo que você comece primeiro, né, só na água, e depois, quando você estiver muito acostumado a fazer o jejum, aí você faça total, tá bom? Aí você pode também fazer assim, por exemplo, 3 dias de jejum, eu só vou almoçar. Eu almoço, volto de jejum, almoço, volto de jejum, almoço, volto de jejum. Esse jejum também é muito poderoso, né? Mas aí você tem que se acostumar a ficar 23 horas, né? Sem comer nada, só na água, e abrir uma janela de 1 hora para estar se alimentando e logo estar voltando, tá? Eu consigo hoje fazer um jejum assim de 40 dias, é muito forte, só que é muito poderoso também, né? A recompensa do jejum, ela é significativa, e Deus consegue, né, trazer não só renovo para o teu coração, mas trazer muito poder, autoridade no mundo espiritual. Deus começa a te mostrar coisas, Deus te revela, Deus te mostra, é muito maravilhoso. O jejum, ele te deixa muito sensível ao mundo espiritual. Mas na verdade, gente, o jejum é algo para transformar você, tá bom? Às vezes a gente acha que jejum é para a gente ter mais intimidade com Deus, mais isso ou aquilo com Deus. Não, o jejum é uma ferramenta, né, que você vai morrer para tua alma, para o teu corpo, para você ser fortalecido no teu espírito, tá? Vamos lá para outra ferramenta de edificação. Ah, gente, antes de falar de outra ferramenta, tem propósitos também. Por exemplo, eu vou ficar sem doce durante 1 mês em prol da minha vida espiritual. Gente, isso aí também é um sacrifício, é uma renúncia. Deus também toma isso, porque Ele vai ver a tua dor. Vou ficar fazendo 1 mês sem passar maquiagem na cara, porque sempre você vai pegar algo que você goste muito para você sacrificar. Por exemplo, eu estou, né, eu tô numa temporada agora de jejum, tá? E eu estou sacrificando além dos alimentos, né? Eu tô fazendo, eu acho que uma janela, não sei se é de 17 ou 18 horas de jejum durante 70 dias, tá? E eu tirei também, porque pra mim esse jejum já é um jejum fraco, porque eu já tô acostumada a jejuar muito mais que isso, mas como eu estou fazendo 70 dias, eu falei assim, bom, eu vou tirar o chimarrão e o café, que é algo que eu gosto demais. Todo dia tomar um cafezinho preto, gente, e tomar um chimarrão é algo que eu amo. Desde criança tomo chimarrão, então eu tô 70 dias, daqui uns dias, né, vou terminar esse jejum de 70 dias sem chimarrão e sem café. No começo foi muito dolorido, mas Deus também vê esse sacrifício, Deus também vê o propósito pelo qual você está tirando algo que você goste muito. Pode ser redes sociais, pode ser doce, pode ser chocolate, pode ser algo que tem em seu coração. Pode ser Netflix, pode ser filme, pode ser talvez a televisão, pode ser roupas, alguns tipos de roupa, pode ser vaidade, pode ser um brinco, pode ser... eu tenho tem uma amiga aqui na célula, né, no movimento, que eu lembro que ela ficou 1 mês sem vaidade. Eu achei muito engraçado, né, o propósito dela, né, mas é isso que tinha o coração dela, é isso que, uma das coisas que ela gostava muito, e eu achei muito interessante, né, a perseverança dela de ficar 1 mês sem vaidade, eu acho que ela só passava o desodorante, mas nem a unha ela fazia, brinco, nada, 1 mês sem vaidade. Eu achei muito legal, ok? Isso são
propósitos que você faz com Deus, né, em troca de crescimento, em troca de crescimento espiritual também, né? Isso também é uma forma de chamar a atenção de Deus através das renúncias e dos sacrifícios, ok? Pessoal, outra ferramenta de edificação são livros, né? Livros escritos por homens, por mulheres de Deus, que nos ajuda, né, a ter entendimento em alguma área, né, a ser edificados em alguma área. Eu gosto muito de ler sobre cura, sobre libertação, sobre o Espírito Santo, né, tudo que fala sobre avivamento. Então, todos esses livros, eles vão te edificar porque eles vão acender talvez uma chama dentro de você, vão acender talvez o teu chamado. Você fala, cara, eu acho que eu nasci para isso, o que tá falando aqui nesse livro, eu quero viver isso. Então, os livros de edificação, eles são ferramentas muito poderosas, mas eu quero deixar um adendo aqui: nunca troque um livro de edificação pela leitura da palavra, ok? É mais ou menos assim, gente. A Bíblia é o arroz com feijão que tem que ter todos os dias. O livro de edificação, os livros que vão edificar a sua vida, né? Você pode ler eles vão ser bênção para você, mas nunca troque um pelo outro, ok? Sempre tenha a Bíblia como seu manual de vida, como seu manual de todos os dias. Não tire a leitura bíblica para ler um livro de edificação. Leia a Bíblia e leia também um livro de edificação, ok? Pessoal, outra coisa também. Talvez isso aqui vai ser novo para você. Talvez isso aqui você vai falar assim, cara, Larissa, eu não tenho isso daí que você está falando. Oração em línguas. Por quê? A oração em línguas é uma oração para todo aquele que foi batizado no Espírito Santo, para todo aquele que recebeu uma nova língua, né? Isso aí tá lá no livro de Atos, né? Essa língua sobrenatural existe e ela nos foi dada para nos edificar, para a gente poder orar em espírito, né? Em prol de coisas, de pessoas ou de nós mesmos, para nos edificar, para nos melhorar a cada dia. Larissa, você gasta tempo orando em línguas? Gasto tempo orando em línguas. Sempre, gente, que quando eu saio para caminhar, que eu tô escutando louvor, eu saio fazendo também a minha oração em línguas. Geralmente eu oro uma hora e alguma coisa, todos os dias em línguas, e é algo que tem trazido um mover muito grande, né, do sobrenatural para minha vida, e Deus tem me usado muito. Eu acredito que através dessa ferramenta que eu tenho usado, que é a oração em línguas. Se você não é batizado no Espírito Santo, se você não foi batizado ainda e você deseja ter essa oração sobrenatural que a tua mente não entende, tá bom? Mas o seu espírito fala direto com Deus e está falando de coisas que você realmente precisa orar. Gaste tempo orando em línguas, ou em outros jargões, gaste tempo orando em mistério, gaste tempo orando nessa língua sobrenatural, porque ela vai te edificar. Deus vai trazer revelações através dela para você. Pessoal, a oração em línguas, ela é muito importante. Tá, vamos para uma outra ferramenta de edificação. Filmes, gente, filmes de edificação. Gente, eu tenho uma lista de filmes de edificação, ok? Eu vou deixar na descrição desse vídeo alguns tópicos de filme, alguns tópicos de livro, alguns tópicos de pregações, né, para você estar assistindo, para você estar se alimentando, ok? Porque hoje a gente está falando de alimentos que edificam o nosso espírito. Então, tá de bobeira? Assista algo que vai te trazer conhecimento, que vai te trazer edificação. Por exemplo, Lara, eu gosto muito de assistir série. Cara, tem muita série bíblica aí que pode te ajudar, né, a trazer conhecimento, para
pode te ajudar a trazer uma imagem daquela passagem que você leu, talvez lá em Gênesis, em Êxodo, que você leu lá em Daniel, e aí você fala, nossa, cara, foi desse jeito aqui. Aí você cria uma imagem ali, vendo... Hoje tem séries, eu acho que de tudo, né? Esses dias eu assisti uma série sobre a história de Esther. Que série linda, né? Eu consegui contextualizar, eu consegui imaginar aquilo que eu estava lendo ali no livro de Esther, vendo aquela série bíblica. Tudo bem, gente, que talvez, né, tem gente que fala assim, ah, Larissa, mas o que passa na série, ou o que passa ali na novela, né, daquele contexto bíblico, nem tudo tá na Bíblia. Lógico, eles têm que enfeitar, eles têm que colocar, né, como que eu posso dizer? Eles têm que colocar outros contextos, outras histórias para chamar a atenção do espectador. Então, mas eles vão estar dentro sim do que aconteceu, dentro sim do que está acontecendo. Por exemplo, eu tô agora assistindo a novela Gênesis que tá passando na Record. Gente, que novela maravilhosa, né? E eu tô tendo uma nova visão ali, né, da história de Abraão, da história do pai de Abraão, né? Então é muito legal porque você adquire conhecimento, você adquire. Lógico, tem coisas ali que não estão na Bíblia, realmente não estão na Bíblia, mas o principal, a história que a Bíblia tá narrando, sim, ela acontece dentro desse contexto, dentro da novela, e é nisso que você precisa se agarrar, é nisso que você precisa aprender, né? O que realmente a mensagem daquela novela ou daquela série bíblica quer trazer para você, ou do filme também, né, de edificação quer trazer para você, ok? Então, eu acho que eu já assisti todos os filmes de edificação que tem, né? Eu acho que eu já assisti, porque toda vez que alguém fala, já assisti esse filme? Já assisti esse filme, né? Então, eu amo os filmes de edificação. Vou deixar aqui na descrição desse vídeo várias dicas de filmes para você estar assistindo, de séries que vão edificar a sua vida. Gente, vamos lá, vamos pensar em outra ferramenta. Gente, outra ferramenta de edificação é você conversar com uma pessoa que também é apaixonada por Jesus, conversar com alguém que ama o reino de Deus, você sentar com essa pessoa para falar de Jesus, isso aí vai edificar você, né? Porque quantas vezes chegou aquele irmão ou aquela irmã na tua casa e veio falar de Deus, veio contar um testemunho, veio falar de Jesus, né? Isso aí edifica demais a gente. Então, tenham sempre amigos que vão edificar a sua vida, pessoas que vão trazer palavras, né, que vão te exortar, palavras que vão, né, te trazer novas ideias, né, dentro do reino de Deus. Então, olha, gente, a minha casa é frequentada por um monte de homem e de mulher de Deus, é muito gostoso. E toda vez que a gente senta aqui, a gente pode começar em qualquer outro assunto, mas sempre acaba em Jesus, sempre acaba no Espírito Santo, sempre acaba no mover de Deus. E é maravilhoso você conversar com pessoas que têm a mesma ideologia que você e, além de ter a mesma ideologia, ela vai te edificar. Tá? Pessoal, essas foram as ferramentas que eu acabei de lembrar aqui agora, né? Mas eu acredito que tenham mais ferramentas, né, de edificação, tenham mais outras coisas que pode edificar o teu espírito, mas eu acredito que eu falei e abordei as principais. Então, tenta provocar, né, elas aí no teu dia a dia, né? Então faz uma meta diária. Olha, eu vou fazer o meu devocional, eu vou orar ali rapidinho, né? Como eu falei pra você, começa orando um pouquinho. Vou orar ali, vou ler meus capítulos bíblicos. Acorda mais cedo para fazer isso, gente, porque a partir do momento que todo mundo acorda, tem barulho, né, na rua, tá passando um carro, né? Eu sei que a sua atenção não é a mesma. Então, a primeira coisa que eu faço assim que eu acordo é o meu devocional, porque a minha mente tá tranquila, tá relaxada. Quando eu vou falar com Deus, eu sinto algo diferente. Eu sempre acordo bem cedinho, bem de madrugada, faço a minha oração, sinto a presença de Deus de uma forma sobrenatural. Aí logo eu venho para minha leitura bíblica. Ali eu grifo, né, algo que chamou minha atenção, escrevo ali, né? Se eu tenho alguma dúvida, depois eu vou pesquisar e assim eu começo o meu devocional. Ok? Aí eu deixo a pregação para uma hora que eu estiver fazendo alguma coisa, que eu tiver que efetuar alguma tarefa, aí eu coloco para mim escutar a pregação. E eu sempre coloco
3, 4 ferramentas de edificação para mim estar fazendo ali todos os dias, como eu falei para vocês. Escuto louvores, faço a minha oração em línguas também, sempre tento praticar todos os dias a oração em línguas, que é algo muito sobrenatural e vai trazer muita edificação, ok? Se você não tem essa língua sobrenatural, começa a orar e jejuar e pedir para Deus te batizar no Espírito Santo, tá bom? Porque é Jesus que batiza no Espírito Santo. Então, se você tem vontade de ter essa língua sobrenatural, tem vontade de ser batizado, então comece a pedir e a clamar, porque você vai ser batizado no Espírito Santo. Isso aí não é algo assim mirabolante, que é muito difícil. Não, basta você querer e você crer, porque não adianta nada se você só querer. Você tem que acreditar e você tem que ter fé para receber esse batismo no Espírito Santo. Amém? Pessoal, essas são as ferramentas que eu queria deixar hoje para vocês de edificação. Espero que eu tenha contribuído aí para que você comece a criar um lindo devocional com Deus. E se esse vídeo fez sentido para você, se esse vídeo te edificou, compartilha com o máximo de pessoas que você puder. Se inscreve no meu canal, deixa seu like, comenta aqui embaixo do vídeo. E, gente, ativa o sininho para que todos os dias, assim que eu postar vídeo, a minha notificação que chegou o vídeo chegue até você. Eu quero deixar para você um super beijo no teu coração, um super abraço e que Deus te abençoe poderosamente.